Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre essa isenção que atingiu as pessoas que ganham até R$ 5.000. Na verdade, a isenção está desde quem ganha 2 salários mínimos, que cerca de R$ 2.800, e agora vai ser estendida até R$ 5.000. Isto aparentemente se apresenta como uma política compensatória, né? Para pessoas que ganham menos e tal, mas não é. Isso agrava o problema da desigualdade. Não só isso, como outras políticas nesse sentido. Quem ganha R$ 4.000 e R$ 5.000 são pessoas de classe média, não ganham muito, não é um salário que permite uma vida super confortável, mas considerando as pessoas que estão na extrema pobreza no Brasil e na pobreza aguda, elas estão numa situação muito melhor e as políticas públicas de desigualdade devem ser dirigidas para essas pessoas, ter esse foco. O Brasil não tem foco. Então começa a atingir uma hora pessoas que estão na extrema pobreza, outra hora pessoas que estão na pobreza, outra hora na classe média baixa, outra hora na classe média média. Entra a questão eleitoral, mas não só. Isso é um costume brasileiro, é um costume de criar políticas compensatórias em vez de você tentar resolver o problema. As pessoas merecem uma vida melhor, essas pessoas que estão ganhando 4, 5 mil reais, mas isso deveria vir através muito mais de políticas, por exemplo, hoje de segurança em grandes cidades, nas capitais, esse é um grande problema, políticas de mobilidade e outras políticas que melhorassem a condição de vida da pessoa. O Brasil, na verdade, ele tem uma indústria de desigualdade, feita através das políticas, e o que pior, muitas vezes das políticas públicas que aparentemente são para compensatórias, são para diminuir essa desigualdade. Mas o que acontece? Elas aumentam a desigualdade porque são ou mal desenhadas, mal feitas, ou porque são utilizadas em hora errada, perdendo o foco. Então, por exemplo, você tem meia entrada, a política da meia entrada é meia entrada para estudante. Agora, você acha que um estudante do INSPER ou de uma faculdade de medicina privada é a mesma coisa que um estudante de escola pública? Então não está focado. O foco tem que ser na pobreza e não na categoria. Então, um estudante que é rico ou que tem um pai com condição de pagar uma faculdade privada cara, ele pode entrar com meia entrada porque, teoricamente, é um estudante igual ao outro. Isso acaba beneficiando políticas públicas compensatórias, como essas que nós citamos, acabam beneficiando mais quem não precisa, mas acabam virando privilégio. Quer dizer, você acaba como as isenções que eu comentei em vídeo anterior, como isenções e estímulos que acabam atingindo empresários, grupos, pessoas que faturam R$ 400 mil por mês, acabam tendo isenção de imposto de renda. O certo, o que seria? O certo seria ter um foco, no primeiro momento, na extrema pobreza, vamos eliminar a extrema pobreza e depois vamos aumentando esse nível, o nível inferior da pobreza, vamos melhorando as condições. E o certo seria você ter uma política de imposto de renda negativo, que, aliás, é uma sugestão do Hayek, que é da Escola Austríaca de Economia, e depois foi defendida também por Milton Friedman, que é um liberal, um neoliberal, e que defendiam a ideia de você ter imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? Você estabelece um limite mínimo, de acordo com as condições do país, do local, da região, em que a pessoa teria uma vida digna, e aí, a partir de então, se a pessoa ganha menos, ela recebe esta diferença para atingir o mínimo e ter uma vida digna. Isso, aparentemente, o pessoal acha que é mais caro, e não é. É mais barato e muito mais eficaz do que você acabar realizando políticas
compensatórias que acabam estragando, como, por exemplo, tarifa zero. Tarifa zero, aparentemente, é uma coisa que vão para os pobres, mas não é. Muito mais gente vai usar a tarifa zero, que pessoas que não precisam, que têm condições de pagar uma tarifa no ônibus, do que pessoas que eventualmente não andariam de ônibus e vão andar com a tarifa zero. Você, no fim de semana, permitir que pessoas que têm recursos andem de ônibus com tarifa zero pode ser uma medida simpática à população, mas não é justa, porque você está retirando esse dinheiro não sai do nada, ele sai, por exemplo, da prefeitura, ele é bancado por quem? Por todos, inclusive pelos mais pobres e inclusive por quem não anda de ônibus. Ele estará beneficiando gente que pode pagar o ônibus para passear no fim de semana. Quando o muito melhor seria você exatamente dar condição para quem não pode andar de ônibus. Então o foco no Brasil das políticas acaba não acontecendo na pobreza, ele acaba acontecendo de uma forma solta e absurda. Isso acontece em várias e várias políticas, porque como o Brasil tem até uma consciência bem pesada pela desigualdade que existe no país, ele acaba criando essas políticas que, eu volto a dizer, beneficiam muito mais as pessoas que não precisam, que elas entram nessa brecha, do que fazem a justiça social. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente focar nas pessoas que precisam de um recurso para ter uma vida digna. E nós não vamos resolver isso tudo de uma vez. Não adianta querer resolver o problema de todo mundo que está numa situação desde pobreza até extrema pobreza. Vamos começar pela extrema pobreza, que é a pessoa vive em condições indignas. A pessoa está ou passando fome ou tem uma grave insegurança alimentar e tem condições de vida, de moradia, etc., da pior espécie. São moradores em situação de rua, são moradores em habitações subnormais, são moradores que estão em habitações de risco e tal. Então, teria que fazer a coisa com calma. Essa não é a escolha do Brasil e isso vem se agravando e se avolumando. Mesmo, por exemplo, na política, o que mais se aproxima do imposto de renda negativo no Brasil foi apresentado como renda mínima, pelo senador Suplicy, hoje deputado, já foi vereador e tal, que defende isso eternamente. Isso se transformou em lei. E eu perguntei diretamente a ele por que essa lei até hoje não foi realizada na sua integralidade pelos governos do partido dele, e ele não soube me responder. Quer dizer, é essa incoerência que tem o Brasil. Então, o mesmo governo que acaba dando benefícios para quem ganha 4, 5 mil reais, não implantou a renda negativa que pode atingir pessoas mais pobres. E não é só esse governo, os outros governos de outros partidos fizeram o mesmo erro. Então, isso é uma coisa que vem no Brasil há muito tempo. Então, você prefere tributar o emprego, deixar o emprego mais caro para o empregador, em vez de você estar tributando o empresário no seu lucro pessoal. Quer dizer, você deveria aumentar isso em termos de tributar mais dividendos, juros sobre capital próprio e tributar menos o emprego, facilitando que o empresário empregasse mais gente. Quer dizer, essas incoerências a gente não entende no Brasil. E isso é alguma coisa que a gente precisa tomar atenção. Eu acho que a sociedade não mergulha nisso, não atinge essa gravidade dessas políticas públicas que deveriam ser diferentes. Então, isso é Brasil, infelizmente.